Estou escrevendo para te contar como me sinto de verdade. Você provavelmente não percebeu, mas por muito tempo eu sempre estive lá por você. Quero que saiba o que fiz. E espero que ao me abrir assim, você sinta o mesmo por mim. E possamos ser felizes juntos para sempre. Lembro quando tínhamos 13 anos e você foi transferida para minha escola. Assim que entrou no corredor, achei você a garota mais linda do mundo. Quando seus olhos azuis tranquilos cruzaram com os meus, mesmo que por um breve momento enquanto observava os rostos estranhos ao redor, eu quis ficar com você para sempre. Fiquei de coração partido imediatamente quando te emparelharam com outro cara para te mostrar a biblioteca. Você não me notava muito. Estava sempre com seu grupo de amigas, tão diferente do meu. Quem estou enganando? Eu nunca tive amigos de verdade. A única coisa que me sustentou durante todos aqueles anos de solidão foi observar você, admirando tudo que fazia. A forma como você passava graciosamente pelo dia sem falhas me deixava maravilhado, dia após dia. Com o passar dos anos, você se tornou bastante popular entre garotos e garotas. Era desejada por todos os caras populares da escola, até pelos mais velhos. Mas você os dispensava. As garotas amavam como você cuidava de si mesma. Você sempre tinha maquiagem e cabelo perfeitos, o que te fazia admirada, mas também invejada. É triste, mas é da natureza humana sentir ciúmes, e todos nós somos culpados desse crime. O que elas acabaram fazendo, no entanto, estava muito fora dos limites. Eu vi quando te empurravam enquanto os professores não olhavam. Elas te jogavam contra qualquer objeto duro próximo, que na maioria das vezes era a parede. Quando você tropeçava e batia na parede, os professores simplesmente viravam e diziam: "Cuidado por onde anda, querida", e seguiam com seus afazeres alheios ao que realmente acontecia. Testemunhar isso acontecer dia sim, dia não, me queimava por dentro. Ver você sofrer esse tormento por ser melhor que elas era doloroso de assistir toda vez que acontecia. Eu esperava que diminuísse, mas piorou. Vi quando as valentonas derrubavam sua bebida quando você não esperava, só porque o cara mais popular te convidou para sair. Eu estava lá quando elas incendiaram sua mochila na aula de marcenaria porque acharam que você estava sendo condescendente ao tentar ajudá-las com o trabalho. E presenciei aquela vez em que realmente te jogaram no chão do lado de fora dos portões da escola e te chutaram até você chorar, simplesmente porque tentou contar ao professor o que elas estavam fazendo. Depois daquele incidente, elas te seguiam até em casa. Geralmente não faziam nada além de gritar abusos com você. A pior parte era que você nunca sabia quando elas iriam surtar e de repente te atacar enquanto caminhavam a centímetros de suas costas. Me partiu o coração ver a garota que eu amava se sentir tão vulnerável. Eu queria consertar isso. O que eu sabia era que havia 3 valentonas principais que eram consistentes. Conhecia mais, mas elas pareciam fazer por pressão dos colegas. A principal culpada era a narcisista horrível, Bethany. Beth era simplesmente invejosa de tudo sobre você. Todas as coisas que mencionei que te faziam incrível a queimavam por dentro. Ela costumava ser o centro das atenções e, meu Deus, como ela adorava isso. Todos os caras queriam ficar com ela e todas as garotas queriam ser ela. A única diferença é que ela usava isso para ganho pessoal e acabava abusando disso. Ela dormiu com a maioria dos caras que a enchiam de presentes ou cujos pais pagavam por tudo. Ela só andava com garotas que considerava inferiores e as rebaixava para que não fossem ameaça ao seu complexo de superioridade. Mas lentamente, ao longo dos anos que você esteve na escola, ela acabou perdendo a reputação porque toda a atenção estava em você. A segunda que tinha uma raiva profunda de você era o idiota do Chris. Ele te convidou para o baile anual da escola na frente dos amigos dele e das suas, e você simplesmente o rejeitou como muitos outros. Mas o que tornou sua situação diferente foi que ele saiu correndo chorando. Ele foi publicamente envergonhado, o que na escola significava muito. Negou gostar de você e perdeu seus amigos e reputação. Então descontou suas frustrações em quem ele achava que causou tudo isso. Você. A última pessoa era Julie. Ela ficou obcecada por você desde que o cara que ela gostava sempre falava sobre como você era incrível, sem prestar nenhuma atenção nela. Mesmo depois que ela realizou alguns atos, digamos, desesperados por ele. Durante a última semana de aula,
Eu sabia que eles tinham algo especial planejado para você. Então tomei as coisas em minhas próprias mãos para lidar com isso, porque te amo e não queria que seus últimos dias na escola fossem arruinados. A primeira pessoa que convenci a não mexer mais com você foi Chris. Ele era muito mais forte que eu, praticava todos os esportes da escola. Além dos supostos esteroides, significava que eu não seria capaz de enfrentá-lo em uma luta simples 1 contra 1. Mas no final, essa seria sua ruína. Eu sabia onde ele guardava seus esteroides. Não foi difícil descobrir, já que a segurança e reputação da nossa escola eram tão baixas que não havia necessidade de esconder. Consegui a combinação do armário dele dizendo que esqueci a minha. O professor me deu uma lista com a combinação de todo mundo. Isso mesmo, eles não têm senso de segurança nesta escola. Abri seu armário com facilidade, sem deixar rastros de que foi aberto. Encontrei a próxima injeção que ele ia usar e espremi um pouco para fora. Depois puxei o êmbolo de volta para onde estava, deixando uma bolha de ar de tamanho considerável. Imaginei que Chris não é médico nem tem ideia de como tudo funciona. Ele apenas se injeta e depois treina na academia da escola. Comprei um passe para a academia e observei enquanto fingia treinar. Ele eventualmente entrou na academia rindo histericamente com seus amigos. Ele estava rindo alto. Aproveite enquanto pode, não vai durar muito. Foi o pensamento que surgiu na minha cabeça. Ele foi ao seu armário e não muito depois saiu vestido com sua roupa de treino, com um olhar determinado no rosto. Ele estava pronto para começar. Ficou bem por um tempo, mas eventualmente desacelerou. Ele tinha um olhar confuso no rosto enquanto seu corpo lentamente desistia. E eventualmente a parada cardíaca se instalou e ele estava no chão. As pessoas tentaram RCP, mas não havia desfibrilador por perto. Afinal, era uma escola cheia de adolescentes. Quem esperaria um ataque cardíaco em um lugar como este? Eu sorri e saí antes dos paramédicos chegarem. Já era tarde demais para ele. Subindo na minha lista, Julie era a próxima. Ela sempre teve ciúmes da forma como todos os garotos gostavam de você. Silenciosamente entrei pela janela dela sem que percebesse. Eu sabia que seus pais estavam fora, então se ela fizesse barulho, ninguém viria imediatamente em seu auxílio. Pulei nela enquanto dormia, imobilizando-a. Amarrei suas mãos na cabeceira da cama e depois suas pernas. Puxei vários potes da minha bolsa, cada um quase preto. Ao olhar mais de perto, se você observasse cuidadosamente nas frestas, veria pequenos movimentos. Eles estavam cheios de todos os bichos rastejantes que normalmente se encontram no fundo do quintal de qualquer um. Levei meu tempo enchendo estes com cada inseto que pude encontrar. Eu queria que ela entendesse toda aquela dor que você deve ter sentido. Todo aquele tempo ela estava gritando abusos com você, machucando você, fazendo você se sentir inferior ao que realmente é. Mantive sua boca aberta com um daqueles anéis de plástico que um dentista usaria para um procedimento longo. Lentamente derramei cada pote em sua garganta. Toda vez seus gritos eram um pouco mais abafados pelo zumbido e pelos ruídos rastejantes que os insetos faziam ao se ajustarem ao novo lar. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto eu repetia como tudo isso era por você. Alguns potes depois eu podia sentir os insetos em seu estômago, onde estive sentado o tempo todo. Nessa hora ela já havia praticamente desmaiado de dor. Quando isso acontecia, eu esperava, jogava água em seu rosto e a esbofeteava até que respondesse. Como punição, eu tirava o anel de sua boca e despejava água em sua garganta, fazendo-a engolir os insetos e causando um frenesi de pânico neles. Eventualmente, durante o 5º pote, a dor de todos os insetos perfurando seus órgãos internos, mas todo o sangramento interno, fez com que ela falecesse, mas não pacificamente, é claro. Guardei o pior para o final. Eu tinha algo especial planejado para Bethany. Ela foi de longe a pior com você. Ela tornou sua vida um inferno, e isso era inaceitável. Ninguém tão perfeito quanto você deveria ter o desprazer de sequer conhecer essas pessoas. Então, cuidadosamente organizei as peças e esperei. Um dia eu saí mais cedo. Matei a última aula, mas ninguém notou, nem mesmo o professor. Isso mostra o quanto eu era notado na escola. Nessa época eu já havia memorizado o caminho dela para casa.
Esperei em um arco que eu sabia que ela passava toda vez. Esperei e pensei sobre o que ia fazer e como era tudo por você. Embora eu não tivesse que pensar muito porque já tinha tudo planejado. Quando a vi, agarrei-a e a puxei para o chão. Ela estava chutando e gritando, mas naquele ponto de sua jornada para casa nunca havia ninguém por perto. O arco era de uma igreja abandonada e decadente. Arrastei-a para longe do caminho e em direção ao prédio, para que nenhuma testemunha interviesse e ninguém encontrasse seu corpo tão cedo. Fiz minha rotina de amarrar seus braços e pernas em postes seguros para que eu soubesse que não haveria muita luta. Também a amordacei, pois sabia que ela faria muito barulho pelo que eu estava prestes a fazer. Lentamente puxei minha faca, certificando-me de que ela visse seu brilho reluzente. Coloquei a ponta na parte inferior de sua perna e sorri quando ela reagiu à ponta afiada da lâmina. Lentamente empurrei para baixo, certificando-me de que a ferida estava limpa enquanto lentamente deslizava em sua carne. Demorou um pouco, mas eventualmente o cabo da faca estava tocando sua pele. Levei meu tempo puxando-a para fora, certificando-me de que a ferida não rompesse com aquele líquido carmesim facilmente reconhecível. Isso teria significado sua morte, e isso seria fácil demais. Assim que a ponta da faca saiu de seu corpo, imediatamente enrolei o corte com uma bandagem, aplicando pressão suficiente para reduzir o sangramento ao mínimo. Então coloquei a faca um pouco mais acima em sua perna, fazendo a mesma coisa. Olhei em seus olhos enquanto ela impotente me assistia a fazer isso repetidamente por todo o corpo dela. Após cada facada, eu fazia um comentário sobre como você não merecia o que ela fez com você. Eventualmente seu corpo inteiro não era nada além de bandagens vermelhas. Ela mal estava consciente quando deslizei o golpe final através de seu coração. Imagino que você esteja gritando agora. Na verdade, eu sei que estará. E estarei perto o suficiente para ouvir. E quando você parar, saberei que chegou a este ponto da minha carta. Então começarei a entrar. É bem fácil entrar na sua casa depois das primeiras vezes. Você provavelmente pensou que foram seus pais que deixaram esta carta no seu quarto, em primeiro lugar. Não, fui eu. Não tenha medo do barulho lá embaixo, sou apenas eu. Largue o telefone. Sei que agora você o tem na mão, mas cortei a linha telefônica. Não se preocupe em ligar para seus pais se ainda não o fez. Eu já o silenciei. Você pode parar de gritar agora. Estou sempre do lado de fora da sua porta. Destranque-a agora e logo seremos só você e eu, juntos para sempre. Com muito amor, seu admirador secreto.